centavos mais Pois caros, é. tá? Então, assim, A, eu a tenho que proposta do entender. Flamengo, só do Sporting Betting, é maior que a proposta, passa dos 200 milhões. Mas, realmente, um patrocinador que hoje já está patrocinando o Palmeiras, já é patrocinador do Palmeiras, ofereceu o dobro a um concorrente direto a todos os títulos que o Palmeiras disputa, é bem polêmico, né? É bem Porque daí o polêmico. Palmeiras não pode se colocar em um lugar tão inferior assim quanto é o Flamengo. Tudo bem, o Flamengo é um time de massa, que tem muita torcida, muita expressão nacional, e o Palmeiras também tem, né? O Palmeiras não pode simplesmente aceitar um lugar muito abaixo dependendo dos valores oferecidos para o Flamengo. Isso... A mesma patrocinadora master do Palmeiras estaria fechando com o Flamengo. É rezar pra GFT dar certo, é rezar pra GFT dar certo. E esse dente do siso aí, o tal do inciso, pode juntar camisa, omoplata, cueca, meia, calção. E o pior é que eu vou trazer agora. Nós falamos ontem que uma notícia que me chamou muito a atenção foi sobre a Sporting Bet ter batido todas as outras e ter findado esse contrato com o Flamengo. O cara vai falar assim, mas o Palmeiras só recebe 100, tá pagando o dobro pro Flamengo. Só que o Flamengo vai ter uma diluição muito maior do que o Palmeiras. Falam que vai ser o maior valor de patrocínio da história do futebol brasileiro, em torno de 200 milhões de reais. Vamos aguardar aí segunda-feira para ver qual que será esse novo patrocinador do Flamengo, e espero que não seja o mesmo do Palmeiras, senão vai dar ruim, com todo respeito. Agora, vocês estão prontos para o próximo tema, um tema que surgiu agora, no meio da nossa live, e que vai causar repercussão, vai causar bafafá, chororô, brigas e talvez, entrevistas acaloradas de Leila Pereira, vocês vão lembrar de mim. Mas a informação agora do pessoal que cobre o Flamengo é que o novo patrocinador do Flamengo é Sporting Bet. Imagina vocês se descobrirem que o valor é 1 centavo mais caro que o do Palmeiras. O que vai acontecer? E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Não é 1 centavo, não. São milhares de centavos mais caros. Tá? Então, assim, a proposta do Flamengo, só do Sporting Betting, é maior que a proposta, passa dos 200 milhões. Sim. Hoje, no Finanças do Esporte, a gente falou um pouco sobre isso, entendeu? 200 milhões. 200 fixos só pelo Master? Aí, 200 milhões fixos é o dobro. É o que se falou, é o que estava se falando hoje de manhã. Aí, logo a gente vai saber a real, né? Aí é loucura. Porque assim, eu acho, por mais que eu vou ser xingado pelos mais de 2.000 pessoas que estão com a gente aqui no YouTube. 3.300! Olha aí, 3.300 pessoas. Só no YouTube aqui, 1.400 likes. Eu acho que seria normal o Flamengo ganhar um pouco a mais do que o Palmeiras. Me xinguem, falem o que quiser, tá? É normal que o Palmeiras ganhe, que o Flamengo ganhe um pouco a mais que o Flamengo. É histórico, isso é histórico, é mercado, é tamanho do alcance, tem um monte de coisa que você goste ou não, é assim. Agora, o dobro é exagero. O dobro é exagero. Ainda mais porque eu também concordo com você, Danilo. Acho que o Flamengo, querendo ou não, por uma lógica de mercado, como é um time que tem mais torcida, o mercado é assim, capitalismo, movimenta mais dinheiro, então a gente tem que entender que o Flamengo, de fato, arrecada mais e acaba expondo a marca do patrocinador para mais pessoas. Mas, realmente, um patrocinador que hoje já está patrocinando o Palmeiras, já é patrocinador do Palmeiras, ofereceu o dobro a um concorrente direto a todos os títulos que o Palmeiras disputa, é bem polêmico, né? É bem polêmico.
é polêmico, acho bem polêmico. Eu não sei, a gente não tem acesso aos contratos, né? Mas tem alguns contratos que às vezes tem alguns dispositivos de que, olha, se você patrocinar mais um clube no Brasil e esse patrocínio for maior do que o meu, você é obrigado a aumentar o meu patrocínio. Isso acontece em alguns acordos. Agora, não sei se o Palmeiras teria isso, né? Olha, valor diferente, você não tem a dúvida que vai ser. De manhã se falava em algo próximo de 200 milhões por ano, tá? O Rodrigo Matos até, a gente conversou, ele falou, olha, não tem nada ainda, mas o que se pensa é nisso. Tem um patrocínio maior que a cota de televisão. Certo? Cara, é Isso uma vai- paulada, viu? É uma paulada. Não é? É muita grana, né, velho? Pelo amor de Deus. Eu acho que não dá, o Palmeiras somando tudo não dá 200 milhões. Mas eu O acho que não Flamengo vai dá ganhar também. 200 milhões só com o Master, cara. Uma paulada. É isso. E aí é difícil competir de verdade, né? Com contratações, informação de elenco, porque, pô, com esse dinheiro aí dá pra fazer. O Flamengo já tem um baita de um elenco, né? Com mais, se for 200 milhões mesmo, é uma grana para time europeu, né? Patrocinadora Master do Palmeiras pode patrocinar o Flamengo. Sim, é isso mesmo que você ouviu. É uma notícia que está circulando e eu quero dar a minha opinião sobre que negócio é esse de um patrocinador e patrocinar outro clube, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. O Mauro César, Maurinho, né? Puta brother, né? O Maurinho vai lá e posta que casa de apostas rival supera favoritas e deve ser anunciada pelo Flamengo. Né? Ele está se referindo à Superbet, que deve dar lugar a... deve entrar no lugar da Pixbet na camisa do Flamengo. Quem tá pensando ainda que o Palmeiras está marcando em deixar isso acontecer, gente, besteira, tá? Besteira. Patrocinador vai patrocinar, vai pagar, o clube vai aceitar o que ele achar que for melhor. Não tem essa, tá? Não tem essa. Parem de colocar crise em coisa que não existe, tá? Parem de colocar crise em coisa que não existe. O que o Palmeiras tem que ver, né? Por exemplo, o Flamengo recebe o dobro do Palmeiras. Aí a gente tem que conversar para uma futura renovação, né? Porque daí o Palmeiras não pode se colocar em um lugar tão inferior assim quanto é o Flamengo. Tudo bem, o Flamengo é um time de massa, que tem muita torcida, muita expressão nacional, e o Palmeiras também tem, né? O Palmeiras não pode simplesmente aceitar um lugar muito abaixo dependendo dos valores oferecidos para o Flamengo. Isso sim é uma coisa que a gente tem que pensar, mas não é para agora, tá? Pensar mais para frente. Sobre a Sporting Bet patrocinar o Flamengo, tanto faz, tá? Tanto faz. Isso já aconteceu, isso vai continuar acontecendo e não coloque em crise onde não tem, beleza? A mesma patrocinadora Master do Palmeiras estaria fechando com o Flamengo. É rezar pra GFT dar certo, é rezar pra GFT dar certo. E esse dente do siso aí, o tal do inciso, pode juntar camisa, omoplata, cueca, meia, calção. E o pior é que eu vou trazer agora. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Meu Deus do céu, rapaziada! Me deparei com a notícia de ontem à noite nos portais do Flamengo, confirmei com alguns youtubers do Flamengo, jornalistas do Flamengo, da notícia que saiu ontem à noite e que hoje está espalhando pelas redes sociais. Simplesmente o patrocinador Master do Palmeiras, que é a tal da Sporting Bet, assinando com o Flamengo. Meu Deus do céu, assim não vai dar, rapaziada, assim não vai dar. O Palmeiras conseguiu a muito custo, a muito esforço, vendendo jogadores como Estevão, como Hendrick, a chegar perto do Flamengo na arrecadação, na receita do ano passado. Palmeiras com 1 bilhão e 100, Flamengo com 1 bilhão e 300, muito próximo, mas porque o Palmeiras teve jogadores da base sendo revelados. Obrigado, João Paulo Sampaio, obrigado. Não é obrigado Abel Ferreira, não. Obrigado, João
Paulo Sampaio. Mas agora, rapaziada, com essa notícia, o Flamengo que rescindiu aí amigavelmente com a PixBet lá, que gera um contrato aqui de 115 milhões anuais. Eles rescindiram amigavelmente com a Pix, que era 115 milhões. E a notícia que está saindo não está confirmada ainda. Falei com meu amigo Gabriel do Paparazzo Rubro-Negro. Primeiro surgiu, o Flamengo abriu concorrência, colocou lá no seu portal, abriu concorrência e já apareceram 3 empresas, 3 propostas. Tava quase certo com a Superbet, depois veio a Betano e agora a surpresa. A mesma patrocinadora master do Palmeiras estaria fechando com o Flamengo. Meu Deus do céu. E o pior é que eu vou trazer agora. Enquanto pro Palmeiras o valor do patrocínio dessa mesma empresa foi fechado por 100 milhões de reais anuais, 100 milhões, um contrato de 3 anos, no Flamengo os valores assustam. E eu tenho um valor correto aqui, que se fechar deve ser divulgado na próxima semana, possivelmente segunda-feira. 250 milhões de reais é o que o Flamengo receberia pelo patrocinador master. Gente, aí sem brincadeira, aí pode fechar, aí ô Leila Pereira, aí podemos jogar hóquei, patinação no gelo, futebol de salão, festa de Chitãozinho Chororó, Sandy Júnior, transforma a Arena do Palestra em show e a gente encerra as atividades. Porque é impressionante, será que nem a capacidade de ter colocado uma cláusula no contrato de exclusividade o Palmeiras não colocou? Sendo que o Flamengo hoje, nos últimos anos, é o nosso maior rival. É o time que, pelo menos nos últimos anos, tem brigado pelos títulos. Apesar que agora não estamos brigando por coisa nenhuma. Meu Deus do céu. E também esclarecer algumas coisas. Colocar alguns pingos nos is em relação a algumas informações sobre bastidores do futebol, principalmente envolvendo hoje 2 das maiores equipes do futebol brasileiro. Então sempre tem muita repercussão e muito impacto, uma notícia que acaba sendo em comum entre essas 2 equipes. Nós falamos ontem que uma notícia que me chamou muito a atenção foi sobre a Sporting Bet ter batido todas as outras e ter findado esse contrato com o Flamengo. Informações do Mauro César, que ele apurou. A empresa que teria vencido essa concorrência seria a Sporting Bet. Existem outras fontes que vão para outros lados. Porém, o Mauro César publicou um vídeo na tarde de hoje, lá na rede social vizinha, mais uma vez informando que a apuração que ele fez e a informação que ele teve foi essa. E nós sabemos que a Sporting Bet é a patrocinadora master do Palmeiras também. E aí a gente levanta um ponto de questionamento. Porque o Flamengo fala de um contrato de 3 anos em valores que superam 600 milhões de reais. Isso traz um valor fixo de 200 milhões de reais por ano. Isso não foi divulgado oficialmente, são informações extraoficiais. Além disso, bonificações por metas e títulos alcançados. Então veja bem, esse valor que o Flamengo vai receber, se for de fato da Sporting Bet, ele vai ser dividido entre Flamengo feminino, Flamengo masculino, vai englobar basquete, vai englobar ginástica, vai englobar, por exemplo, eu acho que natação tem também, vôlei, enfim. Então vocês entendem que debaixo desse guarda-chuva, esse dinheiro ele vai se ramificar, não vai tudo pro futebol. Isso é um ponto importante para a gente entender, antes da gente comparar, por exemplo, com o Palmeiras. Hoje o Palmeiras ele tem um contrato celebrado com a Sporting Bet de 170 milhões de reais. Detalhe, desses 170 milhões de reais, 100 milhões é fixos. O resto, os outros 70 milhões, é metas. Só que aonde que o Palmeiras distribui esse dinheiro? Futebol feminino, futebol masculino. Acabou. É isso. A equipe de basquete não é abrangida por esses valores. Ah, equipe de judô não é abrangida.
as equipes ali de outros esportes olímpicos não são abrangidas. O Palmeiras tem um valor menor, consideravelmente menor, só que a diluição do valor ela também é proporcionalmente menor. Por que é importante a gente falar disso? Porque se no dia de amanhã, a Sportingbet está colocando 200 milhões fixos no Flamengo, muita gente vai pegar e vai falar assim, mas o Palmeiras só recebe 100, tá pagando o dobro pro Flamengo. Só que o Flamengo vai ter uma diluição muito maior do que o Palmeiras. O Palmeiras é 100 para futebol masculino e feminino, acabou. O Flamengo vai ser 200 para esportes olímpicos, para o futebol em geral, outras campanhas de marketing. Então é um dinheiro que ele vai ser bem segmentado. É por isso que o Flamengo tem que puxar um valor maior. Porque ele sabe que 20, 30% desse dinheiro, ele vai para outros esportes. Só que mesmo com tudo isso, é estranho o Palmeiras não ter ativado nenhuma cláusula de exclusividade ou, por exemplo, até que o meu amigo Elodevan sugeriu, uma cláusula do tipo assim, se a Sportingbet fechar um valor X pro Flamengo futebol profissional e for maior que o do Palmeiras, eles têm que igualar pelo menos pro do Palmeiras, porque o Palmeiras foi o primeiro patrocinado. O Palmeiras deveria ter colocado uma cláusula dessa em contrato. Não é uma cláusula de exclusividade. A gente não vai impedir vocês de fazer parceria com outras equipes de futebol. Só que a gente também quer brigar pelos interesses nossos. Nós fomos o primeiro que abrimos a camisa a vocês. E se vocês arrumarem outro com valores superiores para eles, a gente também quer valores pelo menos iguais. Pelo menos. Isso deveria estar em cláusula. O Palmeiras evita falar disso no momento. Não tem, por enquanto, ruído nenhum no Palmeiras. É um silêncio absoluto esse assunto. O único que teve foi lá do Danilo Lavieri, como a gente falou no vídeo de ontem. E a gente vai observar as próximas informações. Mas eu acho que nem o Palmeiras, eu desconfio que nem o Palmeiras esteja sabendo sobre isso. Nesse vídeo aqui não é uma react, mas é uma notícia importantíssima que está na cabeça do torcedor do Palmeiras, relacionado ao Flamengo. Vocês vão entender o que eu quero dizer. E é algo que pode causar um certo estrondo dentro do Palmeiras se isso ocorrer. Vou explicar tudo para vocês aí sobre o novo patrocinador do Flamengo. Muita gente me procurando para saber disso. Bora lá falar sobre. Bom, o negócio é o seguinte, galera. O Flamengo que está próximo aí de anunciar o seu novo patrocinador. Pelo que eu estou apurando, o Flamengo vai anunciar na segunda-feira, tá? Esse novo patrocinador, que deve ser mais uma bet, tá? Deve ser mais uma... O Flamengo já tem esse tipo de patrocínio e falam que vai ser o maior valor de patrocínio da história do futebol brasileiro, em torno de 200 milhões de reais. E o Flamengo disse que recebeu propostas ali, isso é verdade, recebeu de algumas empresas. Inclusive, há ali conversas de que a patrocinadora do Palmeiras fez proposta também para estampar a camisa do Flamengo. Mas, Júlio, isso pode? Primeira coisa, pode. Não é um contrato de exclusividade. Não existe um contrato de exclusividade com o Palmeiras. Então, isso poderia acontecer, sim, do mesmo patrocinador do Palmeiras, patrocinar o Flamengo. O que eu fui atrás de informações, inclusive de pessoas que convivem ali no ambiente e tudo. Se isso acontecer, vai dar um estrondo grande dentro do Palmeiras. Porque, o seu patrocinador master vai lá no Flamengo e pagaria quase o dobro, né? Porque o Palmeiras recebe hoje 100 milhões de reais fixos, mais 70 milhões por bônus e metas, né? Aí tem que atingir todos os bônus e metas, você recebe 70 milhões. O Flamengo seria 200 milhões de cara, tá? Então seria um barulho bem grande ali, o mesmo patrocinador do Palmeiras lá, um time carioca. Eu acho que isso vai acontecer? Pelas informações que eu tenho, não, tá? Não. Eu acho que deve ser uma outra empresa. E aí o que vai ficar na cabeça do torcedor é: Júlio, beleza, não fechou, mas e se os caras fizeram proposta pro Flamengo lá tudo? Bom, isso nós não vamos ter como garantir agora. Depois podemos ir atrás de informações, alguém pode buscar esse tipo de informação pra gente descobrir se o patrocinador do Palmeiras também estava atrás do Flamengo. Lembrando, não tem nada no contrato que diga que isso não poderia acontecer, mas pegaria mal, dependendo do valor. Eu vou te pagar 100 milhões fixos aqui, e aí pro Flamengo eu vou pagar 200 milhões fixos. É o dobro, seria o dobro.
Então seria algo que causaria um estrondo muito grande dentro da Sociedade Esportiva Palmeiras. Vamos aguardar para ver se isso realmente vai acontecer. Repito, eu não acho que vai ser, o mesmo patrocinador do Verdão estará estampado na camisa do Flamengo. A gente sabe que o Flamengo tem muita visibilidade, é um time que tem uma força muito grande em receitas, a gente sabe disso. O Palmeiras também é o segundo time do Brasil, acho que mais arrecada. A arrecadação do Palmeiras esse ano deve bater 1 bilhão e 400, 1 bilhão e 500. O Flamengo é superior nesse ponto. O que a gente tem que fazer é continuar explorando os nossos espaços. No ano passado nossa camisa já era desvalorizada, bem desvalorizada, e esse ano, com a saída da empresa da Leila, os patrocínios subiram. O Palmeiras arrecada hoje muito mais. Mas vamos aguardar aí segunda-feira para ver qual que será esse novo patrocinador do Flamengo. E espero que não seja o mesmo do Palmeiras, senão vai dar ruim, com todo respeito.